Eu sou economista, graduado em economia pela Universidade de Queen's, aqui no Reino Unido. Depois fiz meu mestrado, foi na Universidade de Tilburg, na Holanda. E aí eu fui para o Brasil, trabalhei 5 anos na administração da Dilma 1 e 2, 1 e 1,5, 1 e 2. E aí fiquei até o Temer, e nessa época eu já vi que a coisa estava descambando, aí eu voltei para a Inglaterra para fazer o doutorado. Eu estou agora no finalzinho, 4 anos de doutorado, estou quase terminando, e extraoficialmente eu saio daqui para trabalhar no meu tema de pesquisa, que eu trabalho com concorrência de mercado, eu trabalho com economia concorrencial. Estou indo daqui para o regulador do mercado financeiro aqui na Inglaterra, que é o Financial Conduct Authority. Mas isso não oficialmente ainda. Eu já recebi a proposta e tudo, mas eu não tenho ainda os contratos assinados, então não posso escrever isso ainda no meu LinkedIn. Mas é isso. Então, isso na verdade serve como uma maneira de me apresentar e também para a gente deixar bem claro que eu sou economista, e como economista eu certamente talvez não seria nem a pessoa melhor posicionada para fazer esse comentário a respeito desse manifesto, mas eu acho que eu dei uma boa lida, acho que dá para levantar uns pontos interessantes. Eu quero fazer uma apresentação que seja bem proporcional ao tamanho do meu conhecimento nesse assunto, então vou fazer bem rápido, mas para a gente pegar alguns pontos interessantes e aí jogar para todo mundo para a gente conseguir, quem sabe, fazer um escrutínio um pouco melhor desse tema, para além daquilo que eu consegui enxergar. Tenho certeza que isso vai ser muito interessante. Eu acho que os 2 ou 3 primeiros slides que eu vou mostrar para vocês são os mais importantes, porque eu acho que esses documentos, esses manifestos, eles vêm na verdade, em linhas gerais, eles falam muito mais implicitamente do que eles falam explicitamente. Existe, na verdade, um contrato, se você puder imaginar assim, ele é um grande acordo entre os 3 partidos dessa coalizão semáforo, coalizão sinaleira, como a gente chamaria lá no interior do Rio Grande do Sul, e ele é mais ou menos um contrato, o Jeca falou não binding, mas é mais ou menos o acordo para que esses 3 partidos formem um governo da Alemanha, e o mais ou menos que determina também, se vocês vão ver o último capítulo, já mostra como que é a metodologia de trabalho, como que esses 3 partidos acham que eles vão conseguir levar essa coalizão para frente para os próximos anos. Mas acho que muita coisa é muito implícita. Tem algumas coisas muito importantes, por exemplo, vocês vão ver. O que está nesse documento, o que não está, de que maneira que isso foi colocado, quais são os tipos de vocabulário que está sendo utilizado, essas coisas são muito importantes. Por exemplo, o nome desse documento chama Ouse Progredir, ou se vocês quiserem traduzir de uma outra forma, seria Ouse Mais Progresso. Isso é uma alusão muito, muito direta a um documento, a um manifesto lá dos anos 70 na Alemanha, que a Alemanha era dividida, época da Cortina de Ferro, Guerra Fria, e aí, na época, o chanceler da Alemanha Ocidental fez esse manifesto que chamava Ouse Democratizar, ou Ouse Mais Democracia, que era claramente uma visão, uma tentativa de unir as 2 Alemanhas, uma visão de futuro para as 2 Alemanhas. Isso claramente novamente resgatado aqui. Por quê? Que Ouse Progredir é uma visão de que a Alemanha está dividida, uma visão de que existe uma conversa, um debate muito polarizado na Alemanha hoje, e que a gente precisa revisitar, ver quais são os nossos fundamentais valores, qual que é a nossa visão de mundo, para que a gente passe por aí a seguir adiante. E essa palavra aqui é progredir. Então, se na época era democracia, agora a visão é que a gente precisa reunir para progredir, a saída para frente. Então, vou mostrar para vocês aqui as linhas gerais do manifesto do novo governo da coalizão da Alemanha, liderado pelo Olaf Scholz. O partido dele, que é o SDP, é o partido maior da coalizão. Os primeiros comentários que eu vou mostrar para vocês aqui agora são os comentários que não são meus, tá? Eles são comentários muito interessantes, bons para o debate, mas eles são de um historiador chamado Adam Tozer. E ele é da Universidade de Colômbia, ele é o diretor do Centro de Estudos Europeus da Universidade de Colômbia. Ele faz uns comentários super interessantes na internet, está aqui o link aqui na parte de baixo, se vocês quiserem dar uma olhada. Então tem essa coalizão semáforo, Olaf Scholz dentro dos social-democratas, os verdes são o segundo partido maior, e o FDP são os amarelos, a terceira parte maior, um pouquinho menor, com 10 assentos menores, 90 assentos para os verdes, 100 e pouquinho, 104 para
104 para os verdes, os 90 e poucos para o FDP, e os social-democratas são 130 e poucos, um pouquinho maiores. Então, essa menção muito clara e explícita do bordão do Usar Progredir como alusão àquela visão da divisão imposta à Alemanha durante a Guerra Fria, uma visão de tentativa de seguir pelo progresso, de união pelo progresso. E, claramente, esse documento é uma tentativa de reunir não só a população, mas como são 3 partidos, é uma coalizão relativamente grande, também de colocar esses 3 partidos, colocar eles num documento em que eles expressam a sua visão comum de mundo, e tudo que não é muito acordo entre os partidos, você vê que a linguagem já fica um pouco mais abstrata, não fica mais tão direta, as ações não são mais tão bem delineadas assim de uma forma tão clara. Então, o que o Zeca acabou de falar é que realmente eles enxergam que o partido tem, que o país tem um problema, e eles concordam qual que é esse problema. Então, a história até hoje, como que chegamos aqui, está tudo concordado. Como que partimos a partir daqui, vamos ver nesse manifesto. Então, eles enxergam que o país, aqui nessa última linha, o país enfrenta uma crise multifacetada. Pandemia, clima, competitividade, concorrência entre sistemas. Então, essa é uma alusão muito clara à China, uma visão já de que a China passa a ser uma ameaça vindo do Oriente ao sistema democrático por apresentar uma alternativa agora novamente, já muito bem colocado aqui de uma forma bastante explícita. Não esquecendo que também tem um modelo autocrático ali na Rússia, que é vizinho, que está se avizinhando na Ucrânia, fazendo interferências, a Polônia meio que se desgarrando, se colocando no meio desse jogo. Então, tem algumas mensagens desse documento aqui que não são só para a Alemanha, mas que é uma visão da Alemanha já para as pretensões da União Europeia dentro do tabuleiro da geopolítica mundial. Muito interessante isso. Coisa que a Alemanha sempre fazia tacitamente, nunca falava de modo muito aberto, agora a Alemanha está falando de forma bastante explícita dentro desse documento, como vocês vão ver. Então, são sociais. Isso é uma menção já à radicalização esquerda-direita, lá na Alemanha, especialmente os neonazistas. Isso está tudo bem colocado. Então, aqui, eu acho que, honestamente, se eu pudesse pedir para vocês olharem um slide dessa apresentação com cuidado, seria esse aqui. Porque eu acho que acho que a estrutura do documento e o título de cada um dos capítulos, ele meio que já deixa a gente sabendo o que vai acontecer e para onde que esse manifesto está indo. A maneira, o vocabulário, como é colocado, o que tem nessa estrutura aqui e o que foi deixado de fora, já mais ou menos já deixa para a gente mais claro o que esse manifesto vai tentar fazer. Tem um preâmbulo, que é bem comprido, coloca tudo para a gente. Tem esses 2 primeiros temas, Estado moderno, despertar digital e inovação. Esses são os 2 primeiros temas transversais. Esse primeiro não é um tema associado a nenhum partido especificamente. Ele é um tema transversal. Esse segundo tema, que é a proteção climática em uma economia de mercado social ecológica, essa economia de mercado social ecológica é uma coisa que eu nunca tinha visto dito dessa forma, por isso eu coloquei em negrito aqui para a gente pensar o que quer dizer. É muito ligado à agenda dos verdes, obviamente, e muito ligado também à agenda do FDP, tá? Mas é visto como nesse documento como também um tema absolutamente transversal. Algo que é importante, todos eles concordam que o progresso para cá, a Alemanha daqui para frente, é digital, é moderna e é inovadora, foco nesse, e que essa nova revolução climática, essa revolução verde, é inevitável e, portanto, são temas que todos concordam que são os pontos-chave desse progresso, dessa visão de futuro do mundo da Alemanha. E aí vem esse tema, respeito, oportunidades e segurança social no mundo de trabalho moderno. Isso é Olaf Scholz de carteirinha. Isso é uma visão completamente muito clara do Olaf Scholz, muito ligada aos temas de campanha dele. É muito interessada a emprego, a qualidade de emprego e melhoria das condições de vida da classe trabalhadora na Alemanha. E aí tem uma parte que eu achei interessante aqui, que são partes curtinhas. Você vai ali, dá uma olhada ali nesse tópico número 5, diz assim, oportunidades para crianças. Ele é bem específico e é o título que diz oportunidades para crianças. Então, primeiro endereça os trabalhadores, agora ele fala das crianças. Famílias fortes, olha só, uma maneira de escrever, um vocabulário muito claramente na tentativa de captar a atenção da parcela mais conservadora do eleitorado. E muitas vezes, vocês vão ver nesse manifesto,
que ele utiliza chavões muito claros da direita conservadora, e meio que dá uma repaginada neles para dar uma redefinida e criar um novo vocabulário, uma nova língua para esse novo consenso para o progresso aqui. Então, oportunidades para crianças, famílias fortes e melhor educação para a vida. Então, falando das crianças, oportunidades para crianças, educação digital e por aí vai. E aí tem essa parte da liberdade de segurança também. 2 chavões da parte que os conservadores vão ficar com os olhos assim, mais abrilhantados em ver isso. Direitos civis, justiça, proteção ao consumidor e esporte. Acaba ficando esse capítulo número 6, fica aquela gaveta, última gaveta da cômoda, assim, que vira um monte de coisa que você só coloca lá, uma mistura de muitos temas que não tem muita conexão específica, mas que a gente vê que a coalizão precisava escrevê-los e colocar mais ou menos em linhas gerais, bastante abstratas, aquilo que a coalizão acha que é a visão de futuro deles, pelo menos em linhas gerais aqui, para todos esses temas. Eles não queriam deixar de anotar, pelo menos, assim, né? E aí, quando a gente está mais ou menos se perdendo, achando que esse manifesto está encerrando, vem 2 pontos que são talvez os pontos de maior importância desse documento e talvez os que vão inspirar mais debate nesse documento. Especialmente esse número 7 aqui, desculpa. Número 7. A responsabilidade da Alemanha perante a Europa e o mundo. Isso, quando eu falei para vocês assim, a Alemanha tem a liderança tácita econômica e política da Europa já há muito tempo. É o motor da economia da Europa, todo mundo sabe. É a estabilidade econômica da Europa. Quem manda no Banco Central Europeu sempre, a Alemanha há muito tempo. Agora, a Alemanha se vendo como liderança e escrevendo isso no papel é muita novidade. Inclusive, falando de algo que sempre foi muito, mas muito difícil de ser discutido lá na Alemanha, que é a identidade nacional, tá? A Alemanha, esse documento fala de identidade nacional alemã. Existe um trauma muito profundo na Alemanha de falar sobre identidade nacional. É muito difícil você ver pessoas com a bandeira da Alemanha na rua, eles são muito avessos a esse tipo de manifestação patriota ou nacionalista, assim, por causa de um trauma da época do tempo nazista. Eles começam a escrever isso de novo no papel agora, nesse documento, falando de uma visão, uma identidade nacional. Mas quando eles falam isso, eles imediatamente começam a falar em imigração, uma identidade inclusiva, abertura das fronteiras, recebimento, ou seja, é uma identidade nacional muito mais redefinida para um conjunto da população que é muito maior do que aquilo que era considerado identidade nacional anteriormente. Muito interessante essa movimentação. É um sequestro, né, de uma ideia ou de um vocabulário que os alemães não gostam mais de usar e uma repaginação desse vocabulário. É interessante. E essa última parte aqui, antes do método, que é a parte número 8, que é investimento futuro e finanças sustentáveis. Isso aqui é completamente ligado à FDP. Eles são liberais, eles são a parte da coalizão que está assumindo o Ministério das Finanças. Então, eles estão trazendo essa visão para dentro dessa parte aqui. A Alemanha, assim como o Brasil, tem um teto, não é constitucional, mas tem um teto de gastos. E nessa parte aqui, eles vão tratar a respeito desse teto de gastos e como que vão fazer esse gasto fora da agenda para fazer essa revolução verde que eles estão falando. E vou dar a bola já antes de chegar lá. Eles estão falando em furar o teto. Eles que são super conservadores, talvez uma das economias mais conservadoras do ponto de vista financeiro e fiscal do mundo, estão falando que dá para furar o teto em alguns momentos específicos. E a última parte aí é o método de trabalho do governo e dos grupos políticos aliados, uma visão de quantas reuniões vão ser feitas por mês, quem vai participar, é uma coisa bem mecânica, assim, uma coisa mais de agenda, de como que isso vai acontecer na forma prática mesmo. Então, quem vai se reunir, quando, quem é que vai ter cada ministério, quando é que vai acontecer as conversas entre esses ministérios e por aí. Então, esse aqui é o meu slide mais importante. Eu vou passar agora por todos os outros, mas de maneira muito rápida, que eu vou entrar em cada tema aqui, só para a gente dar uma olhada no que tem. E as minhas anotações eu não vou nem ler todas que estão ali, só para a gente saber que elas existem. Se a gente quiser voltar nesse documento, a gente tem, mas de uma forma mais rápida. Esse slide aqui é o mais interessante, tá bom? E daí eu vou abrir para... Se alguém tiver algum comentário nesse ponto agora, eu vou abrir um minutinho, daí eu sigo adiante. O que vocês acham? Melhor seguir. Então vamos lá. O primeiro tema transversal é essa parte de modernização do Estado, tá bom?
Então, é o tema que os três partidos entendem absolutamente que é uma agenda em comum, tá? Se você lê esse documento, você se dá conta que o Estado alemão, na verdade, é bastante arcaico do ponto de vista digital em comparação com o Estado brasileiro. Isso não é uma inverdade. O Estado brasileiro, hoje, o acesso a serviços digitais da maneira como a gente tem no Brasil, a sua carteira de motorista, o Connect SUS que existia, mas não existe mais agora. Mas sempre foi muito digitalizado. A gente partiu bastante rapidamente para a digitalização no Brasil, e isso é uma coisa que é reconhecida internacionalmente. Na Alemanha, muito atrasado. Então, a visão muito clara desses três partidos de que o futuro precisa ser um Estado digital mais responsivo, uma capacidade maior de responder a crise, especialmente por causa do Covid, uma capacidade maior de responder a crises de forma muito mais dinâmica, de forma muito mais rápida, se comunicando com os cidadãos de uma forma muito mais dinâmica também, na forma digital. Então, ali fala bem especificamente, fala de Covid lá dentro, modernização do Estado, fala de Estado digital que antevê as necessidades do país, que se comunica com os eleitores, e infraestrutura digital para melhor integrar o público e privado. E aí é a tentativa de ver o país não como um governo e o setor privado, mas como algo que é completamente simbiótico, precisa funcionar junto. Porque essa visão dicotômica da sociedade ou da economia é algo que transforma, cria barreiras entre esses dois lados, que eles enxergam como sendo algo que cria muito problema de eficiência. E isso vai entrar lá naquele outro tema que a gente estava falando antes, que é de competitividade nacional, né? E aí? Melhor integração da sociedade civil, envolvimento precoce do governo em projetos, portal de acompanhamento de projetos legislativos. No Brasil, eu acompanho o portal do Legislativo do Brasil, eu acompanho já faz não sei quantos anos, uns 10 anos, estão pensando nisso agora, para você ver. E melhoria no ambiente de pesquisa. Vou seguir aqui para o número 3, clima, mais um tema transversal. Essa aqui é a agenda claramente do Partido Verde, especialmente do Robert Habeck, que é o ministro da Economia e Clima. Ficou com um ministério muito importante, e veja bem como esses ministérios são colocados juntos. Isso também é uma coisa muito interessante. É o ministro da Economia e do Clima. Existe o ministro das Finanças, que foi para o SDP, o Verde ficou com o Clima e Economia. Economia e finanças são coisas diferentes dentro da Alemanha, isso porque a visão de economia é muito mais abrangente do que só finanças. Somente fiscal, para eles acham que é muito pouco. Isso é bem interessante. No Brasil, a gente acaba aglutinando tudo dentro do Ministério da Fazenda, até antigamente, agora o Ministério da Economia, né? Então, o segundo tema transversal é visto como pilar central da política econômica mais abrangente. Isso veja, essa política importante, a Revolução Verde vai se dar a partir de uma revolução do progresso industrial, a inovação energética, a política de transporte agrária e por aí adiante. E aí ele bota alguns comprometimentos mais específicos na agenda dele em relação a alguns objetivos para serem atingidos. E aí, claramente, são objetivos do Partido Verde. Comprometimento com 80% de energia renovável, objetivos individuais para cada modalidade de geração de energias renováveis, frota de carros elétricos, lugares para reabastecer os carros elétricos, carregadores, essas coisas assim, toda a infraestrutura verde que vai ser necessária, e o desenvolvimento do mercado de hidrogênio, que é algo que é muito interessante, precisa de muito investimento, é uma tecnologia que aqui na Europa começa a aparecer, mas ainda bastante incipiente. Introduzir dentro dos contratos governamentais, das licitações, um mecanismo que priorize ou que dê mais destaque para as empresas que tenham baixo carbono. Então, não só preço, mas preço e baixo carbono como sendo uma maneira de selecionar os concorrentes dentro das licitações governamentais. E esse novo fundo, esse é um fundo que vai repaginar, que vai aglutinar alguns outros fundos que já existiam anteriormente e que é para ser expandido e que é para ser talvez o grande fundo revolucionário da Alemanha, que é esse fundo para a transformação verde. E aí a pergunta se faz, como é que a gente vai conseguir colocar, como é que a Alemanha vai conseguir coletar recursos para colocar Israel, nesse fundo? Oi. Esse fundo é esses 50 bi de euros que eles estão falando? Esse fundo é de 50 bilhões, mas isso são iniciais, tá. Isso 50 bilhões por ano. Tá. E a outra pergunta é, qual é o prazo que ele estabelece para energia 80% renovável e para a troca da frota? Eu vi, em algum momento, que eles puxaram isso para 2030. Você tem isso presente? Eles trouxeram para frente para 2028, 2 anos para frente. Acho que antes era 60% para 2030, eles trouxeram um pouco para frente, aumentaram
Isso o aqui é o objetivo ponto. e reduzir o prazo. Tá, ok. Vamos lá. E aí agora as agendas individuais. Aí saiu desses dois temas transversais, entra nessas agendas individuais. A primeira parte é a social, que essa é a agenda do SDP, claramente assim, menções específicas e muito literais ao programa de campanha do Olaf Scholz. Aumento do salário mínimo de 9,60 para 12 euros. Isso é um dos principais fatores que levaram o Olaf Scholz e o partido dele à vitória nessas eleições. É a promessa de uma melhoria no salário mínimo por hora na Alemanha. Muito importante. A manutenção dos valores da aposentadoria e da idade elegível. Isso aqui é uma sinuca de bico, ninguém sabe exatamente como que vão fazer isso. Mas para o futuro, pelo menos durante esses próximos anos de governo, é a promessa de que não vai ser mexido nessas coisas. Introdução de renda básica para crianças. Olha só como a Alemanha vai agora se encaminhando muito para dentro de um Estado social-democrata, uma coisa mais garantindo renda básica para crianças. Justiça fiscal, imposto sobre corporações e combate muito duro à evasão fiscal. O Olaf Scholz uma pessoa que historicamente sempre se colocou contra os interesses corporativos, o lucro do grande capital, esse tipo de vocabulário, esse tipo de visão de mundo, sempre visão muito dele. Então essa é uma coisa bastante da campanha dele. E isso aqui também é uma coisa muito importante, talvez uma chave da campanha dele, tanto quanto o aumento do salário mínimo, é essa parte habitacional, que é essa construção de 400 mil apartamentos por ano, são 400 mil novas unidades habitacionais por ano, 100 mil subsidiadas. É uma coisa que isso aqui é chave, isso é importante demais na Alemanha. A Europa inteira está sofrendo com esse tipo de problema de falta de habitação. Os preços das propriedades aqui na Europa sobem de uma forma estratosférica. Especialmente as pessoas mais pobres, não conseguem se colocar no que chama de property ladder, né? Aquela coisa de começar a comprar a casa pequena para depois expandir. Então, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é algo muito importante, especialmente para a juventude, classe média. Esses dois pontos são os mais importantes da agenda do Olaf Scholz. Salário mínimo e habitacional. Oportunidades. Aqui tem uma coisa que eu acho... É um capítulo bem curto. Fala desse Digital Pact, que é esse Digital Pact, que é o novo, 2.0, novo pacto para a digitalização da educação. O primeiro pacto vai até 2023, ano que vem, então eles já querem fazer o próximo pacto para os próximos anos. E é uma visão bastante revolucionária da educação. Uma tentativa de permanentemente e definitivamente digitalizar a educação. Até quanto possível, e isso, acho que esses parâmetros ainda têm que ser estabelecidos, mas é criar uma estrutura muito mais forte de educação digital para as crianças. E isso aqui é uma coisa que eu penso. Se existe um país que precisa de uma revolução educacional e que precisa ficar de olho nesse tipo de mudança aqui, é o Brasil, né? A visão da Alemanha é de dar suporte para que essa revolução ocorra pela iniciativa individual de estados e municípios, e daí partir para não como a gente viu no Covid, que é a tentativa de fazer uma digitalização da educação de uma forma mais transitória, por um tempo não permanente, mas agora para sempre. Apoio à educação, a educação digital, ou seja, iniciativas individuais e treinamento de professores para esse novo tipo de modalidade de educação. É muito interessante isso aqui. O que vai sair daqui, eu ainda não sei. Eu tenho muita curiosidade. Esse próximo capítulo aqui, eu chamei de Gaveta da Bagunça, que é aquela parte, assim, aquele capítulo que parece que botaram no final da agenda, não é bem no final, mas na metade, assim, que meio que inclui muitas coisas, várias coisas que cada partido tem as suas próprias agendas e queria colocar, e os outros não. Os outros partidos provavelmente não se opuseram, aí você vai colocando, vai costurando algumas coisas ali, que é só para estabelecer, para colocar, para não deixar de mencionar algumas coisas importantes para cada partido, especialmente em aquela piscadela para a sua própria base eleitoral, né? Compromisso com o Estado de Direitos e Igualdades, acho que isso aqui é chovendo molhado, é por isso que o Adam Tooze, lá no começo, ele diz, tem muita coisa que está nesse documento aqui que, na verdade, só faz ele ficar muito comprido, mas é muito chovendo molhado. Compromisso com o Estado de Direitos e Igualdades, precisa colocar? Eu acho que sim, mas é aquela coisa que acho que a gente já imaginava que ia estar lá. Enfrentamento de ideologias conspiratórias violentas, e aí sim, quando a gente fala de segurança lá no começo, o documento fala de segurança, e a gente demora muito tempo para a gente entender que tipo de segurança é essa que o
que o documento está falando. Ele fala de que é importante para o progresso que a gente tenha segurança. Mas que tipo de segurança é essa? E aí, mais ou menos nessa parte do documento, ele meio que deixa um pouco mais claro que é esse enfrentamento de ideologias conspiratórias e violentas. Parece que é muito visível que o eleitorado e o público, o povo alemão está bastante com medo desse tipo de movimentação política e por motivos bastante nobres, né? E aí a expansão da justiça na internet, ou seja, realmente passar a identificar que as pessoas têm identidade civil na internet, que as pessoas têm responsabilidades civis na internet. E isso aqui se coloca lá, mas hoje, honestamente, ninguém sabe muito o que fazer. Todo mundo quer fazer isso, ninguém sabe exatamente como. Isso vale para a Alemanha, vale para aqui onde eu estou, na Inglaterra. Todo mundo quer fazer isso, ninguém sabe exatamente como. Seguindo. Esse capítulo aqui, isso aqui é a gasolina na fogueira. Esse capítulo aqui é muito duro, porque, veja só, ele fala de Alemanha, a posição da Alemanha na Europa e a visão de mundo do bloco europeu. Isso é um tema bastante espinhoso, porque a Alemanha jamais se colocou de uma forma tão visível, assim, sempre todo mundo soube que a liderança na Europa é deles, mas por um motivo histórico eles jamais realmente se posicionaram de uma forma tão explícita assim. E aqui nesse capítulo eles começam a falar da aspiração alemã, da identidade alemã e da visão desses partidos para a União Europeia, para construir a União Europeia a partir de agora. Bastante interessante. Então aqui tem muitos princípios, não tem um plano de ação concreto. Fala dessa menção, tem essa menção à identidade nacional alemã, com essa visão nova de que a identidade alemã agora é essa visão abrangente, inclusiva dos imigrantes, das novas gerações, os imigrantes de segunda e terceira geração. Essa é a nova identidade alemã, muito interessante. Fala da continuidade da abertura do país à imigração, o reforço da integração europeia. E aqui tem um ponto muito importante, que ele, apesar de a gente dizer que não tem um plano de ação muito concreto, aqui tem um plano de ação bem específico nesse último parágrafo aqui, tá bom? Ele é meio comprido, mas eu vou ajudar. A passagem mais forte desse documento, nesse ponto específico, fala dessa necessidade de reformar o bloco, a partir da conferência, onde dizendo aonde que eles vão fazer, ó, a partir da Conferência para o Futuro da Europa, que é uma conferência que acontece anualmente, para um modelo de Estado federativo europeu. Olha só a proposta que os alemães têm. Muito forte isso, muito interessante. Como que vai fazer isso acontecer? Eu não sei. Mas já com uma Carta de Direitos Básicos na sua fundação. Ou seja, está falando de uma Carta Magna e de um Estado federativo europeu. Essa é uma proposta bastante radical, né? Segundo, não é eu que estou falando, quem falou isso foi o próprio Adam Tozzi, que é esse historiador da Universidade de Colômbia. E é meio que vista como uma resposta a essa retração, a desintegração do bloco que a gente tem visto nesses últimos anos, essa redução dos estados a estados nacionais individualizados, o desgarramento da Polônia, a ameaça da Rússia lá invadindo a Ucrânia, ou não invadindo, mas enfim. E essa parte aqui, é importante mencionar que vem bastante relacionada, vem bastante ligada a essa cartilha do FDP, que é o terceiro partido. Então, as partes mais agudas desse manifesto sempre vem do FDP. Dessa parte aqui é uma parte muito dura, e a próxima parte, que é essa aqui, também é uma parte muito interessante, por isso que tem mais texto, que vale a pena a gente revisitar isso aqui e estudar um pouco melhor. Porque nessa parte aqui, que é ligado ao ministério que vai ser assumido pela liderança do FDP, a gente está falando sobre um capítulo sobre o ambiente financeiro na Europa e na Alemanha. Mas ele é bastante abstrato em relação ao que ele está vendo para a Alemanha. Ele é bastante abstrato em relação ao que ele está vendo de futuro fiscal, a maneira como o fiscalismo deve funcionar na Europa, mas quando ele vem para alguns temas específicos, é um pouco mais pontual. Por exemplo, ele fala aqui, o Pacto Europeu de Crescimento e Estabilidade provou sua flexibilidade. São as frases clássicas do Scholz. Todo mundo concorda, todo mundo sabe que o pacto precisa ser mais simples e mais transparente. Ninguém vai dizer o contrário. Os franceses sabem que isso é verdade, mas como que vai fazer isso, ninguém sabe. O papel do ECB é estabilidade de preços. Muito obrigado por falar o óbvio, todo mundo sabe disso. Uma vez mais, chovendo molhado, mas talvez precise ser dito. Abstrato, nenhuma modificação em relação àquilo que todo mundo já concordou. E aí tem esse pacote da União Europeia da próxima geração, que é um programa de reconstrução da União Europeia, infraestrutura, especialmente infraestrutura digital. Assim como ele vê isso para a Alemanha como importante, está agora colocando um novo projeto de reconstrução da Europa inteira. Isso, assim,
Lembra da iniciativa do Belt and Road Initiative lá da China, que fez a mesma coisa, está expandindo sua zona de influência na África e nos países do Sudeste Sul-Asiático. É claramente uma resposta à expansão russa, e que é uma tentativa de segurar esses países juntos com um plano de investimento para manter a unidade e a integração da União Europeia. Nacionalmente, no país, especificamente, como eu falei para vocês, 2023 tem um teto de gastos lá, então tem muito desse capítulo aqui a partir desse ponto, que começa a falar a respeito de como que se conseguiria aumentar o gasto nessa rubrica específica de um plano bilionário, multibilionário de investimento em uma nova infraestrutura de reconstrução nacional e da União Europeia, em um país que é absolutamente, fiscalmente muito conservador. Tradicionalmente, um país absolutamente estável, se nunca faz nada fora da casinha, fora da caixinha. Então, o ministro que o FDP que está a cargo desse ministério é um ministro bastante liberal, ele mesmo é um cara bastante liberal. Esse Lindner, apesar de ser muito conservador de ideias, muito fiscalista, ele está visando bastante liberal da economia e nesse ponto bastante progressista, que a gente vai ver, na verdade, que é muito interessante que o partido que a coalizão tenha concordado em ir nesse sentido. E reforça no final que a Alemanha é a âncora da estabilidade e deve continuar a ser a liderança da Europa. E aí bota essa palavra lá, né? Deve continuar a ser a liderança da Europa. Aí todo mundo, peraí, liderança do quê? E que tipo de liderança é essa que não está muito claro, mas isso realmente, agora, colocar no papel, escrever isso, preto no branco, deve continuar a ser a liderança da Europa, é uma mensagem muito clara e muito mais forte da Alemanha, e aí talvez as ameaças de desintegração que vem dos flancos na União Europeia. E a última parte, e a parte talvez menos interessante, pelo menos para a gente, do ponto de vista mais mecânico, mas é interessante que esteja lá, é esse método de trabalho, que é um capítulo bem curtinho, que é basicamente uma lista de ministérios, que ministério que vai para quem, de que maneira que eles vão trabalhar ao longo dos próximos anos para se comunicar entre eles. Intenções gerais de comprometimento entre as partes, reuniões mensais do comitê, composição dos comitês, votações em bloco em todos os assuntos pautados pelo comitê. Então, quando o Zeca fala que talvez esse acordo é non-binding, this is the binding part. Essa parte aqui é realmente binding, que mostra como que vai se dar a mecânica que vai trabalhar essa coalizão.